O que Deus faz quando você não vê nada acontecer? E se o silêncio de Deus não for ausência, mas preparação? Existe um momento na vida em que você ora, espera, tenta acreditar, mas nada parece se mover. As portas continuam fechadas, as respostas não chegam, as pessoas seguem a vida e você começa a se perguntar em silêncio: será que Deus ainda está me vendo? Mas talvez o que mais assusta não seja a demora. Talvez o que mais assusta seja imaginar que, enquanto você não vê nada acontecer, algo invisível está sendo decidido. E é sobre isso que este vídeo fala. Porque existem movimentos de Deus que só aparecem depois que o coração quase desistiu. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você olha ao redor e parece que tudo está parado. A vida sentimental não muda. A vida financeira não destrava. A família continua em guerra. O medo chega de madrugada. A ansiedade aperta o peito. E a única coisa que você consegue fazer é respirar fundo e pensar: Deus, por que nada acontece? Agora escreva nos comentários qual área da sua vida parece parada hoje, mas você ainda acredita que Deus pode mover. Fé em Deus e tudo vai se mover. Nem todo silêncio é vazio. Às vezes, o silêncio é o lugar onde Deus trabalha sem ser interrompido. Às vezes, Deus não mostra porque você ainda não suportaria ver. Às vezes, Ele não responde rápido porque está construindo algo que não pode nascer às pressas. E hoje, talvez, você descubra que o que parecia abandono era proteção. O primeiro sinal geralmente aparece quando tudo parece normal. Você acorda, faz o que precisa fazer, sorri para algumas pessoas, responde mensagens, continua trabalhando, mas por dentro existe uma pergunta que não cala: quando vai mudar? Na Bíblia, antes de qualquer grande livramento visível, havia sempre um movimento invisível. Antes do mar se abrir, Deus já estava conduzindo o povo até o lugar exato. Antes de José sair da prisão, Deus já estava preparando o sonho de Faraó. Antes de Davi vencer Golias, Deus já tinha treinado suas mãos no anonimato, longe dos aplausos, cuidando de ovelhas. É curioso perceber isso. O céu quase nunca começa pelo palco. Começa nos bastidores. Começa quando ninguém está vendo. Começa quando você pensa que está esquecido. Imagine uma pessoa que ora por uma porta de emprego. Ela envia currículos. Nada responde. Passam dias, depois semanas. Ela começa a achar que Deus não ouviu. Mas em outro lugar, alguém está saindo de uma empresa. Uma vaga está sendo criada. Uma conversa está acontecendo, um nome está sendo lembrado. E ela não sabe, porque enquanto ela vê silêncio, Deus vê conexão. Enquanto ela vê demora, Deus vê alinhamento. Enquanto ela vê ausência, Deus vê o momento certo. É por isso que o silêncio não deve ser interpretado rápido demais, porque o invisível sempre se move antes do visível aparecer. E talvez neste exato momento, algo esteja sendo preparado em lugares onde seus olhos ainda não podem entrar. Existe uma dor que quase ninguém admite. A dor de querer entender tudo. Você quer saber por que perdeu, por que atrasou, por que aquela pessoa foi embora, por que aquela oportunidade não aconteceu, por que Deus não impediu. Mas há respostas que, se chegassem antes da hora, poderiam destruir sua paz. Nem toda revelação é bênção quando o coração ainda está ferido. Às vezes, Deus não explica por que você ainda está sangrando. Às vezes, Ele não mostra por que você usaria a resposta contra si mesmo. Às vezes, Ele silencia, porque a verdade sem maturidade vira peso. Pense em uma criança dentro de um carro à noite. Ela não entende a estrada, não sabe para onde está indo, não conhece as curvas, não vê o perigo, mas ela está segura
porque o pai está dirigindo. A criança não precisa entender o caminho inteiro. Ela precisa confiar em quem está no volante. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você. Ele não está te ignorando. Ele está te conduzindo por uma estrada que você ainda não conhece. Você queria uma explicação, mas Deus talvez esteja oferecendo algo maior, direção. Porque explicações aliviam a mente por alguns minutos. Mas direção salva uma vida inteira. Há fases em que Deus não muda o cenário. Ele muda o olhar, não muda a porta, muda quem está diante dela, não muda as pessoas, muda a forma como você reage a elas. E isso também é milagre. Só que é um milagre silencioso. Ninguém posta, ninguém aplaude, ninguém percebe. Mas dentro de você, algo começa a morrer. E algo novo começa a nascer. Aquela ansiedade que antes te dominava, agora encontra resistência. Aquela carência que te fazia aceitar qualquer coisa, agora começa a perder força. Aquela necessidade de agradar todo mundo, aos poucos, vai sendo quebrada. Você começa a perceber que nem toda perda é destruição. Algumas perdas são livramentos disfarçados. Nem toda espera é atraso. Algumas esperas são treinamento. Nem toda porta fechada é castigo. Algumas portas fechadas são Deus dizendo: você não sabe, mas isso não era para você. Há uma história que poderia ser de qualquer pessoa. Uma mulher orava para que uma relação desse certo. Ela insistia. Chorava, pedia sinais, mas tudo ficava mais confuso. A pessoa sumia, voltava, prometia, machucava, e ela dizia: Deus, por que o Senhor não muda essa situação? Até que um dia, em vez de mudar a situação, Deus mudou a consciência dela. Ela parou de pedir para a porta abrir e começou a agradecer porque ela continuava fechada. Esse é um dos movimentos mais profundos de Deus, quando Ele não muda o que você queria, porque está mudando o que você precisa se tornar. O silêncio revela muita coisa. Revela quem só ficava perto enquanto você tinha algo a oferecer. Revela quais medos ainda mandam em você. Revela onde sua fé estava apoiada. Revela se você buscava Deus ou apenas respostas rápidas. É no silêncio que as máscaras caem. Porque quando Deus não responde do jeito que você esperava, o coração mostra onde estava sua verdadeira confiança. Algumas pessoas se afastam, alguns hábitos aparecem, algumas feridas antigas voltam. E você pensa: estou piorando, mas talvez não seja piora. Talvez seja exposição. Deus não cura o que você continua escondendo. Antes de restaurar, Ele revela. Antes de preencher, Ele esvazia. Antes de levantar, Ele trata. É por isso que algumas fases parecem escuras. Não porque Deus apagou a luz, mas porque Ele está mostrando coisas que só aparecem quando o barulho acaba. E aqui existe um mistério. Muitas vezes, Deus não está em silêncio porque está longe. Ele está em silêncio porque está perto demais. Perto o suficiente para tratar áreas que você sempre tentou evitar. Perto o suficiente para tocar em feridas que você aprendeu a disfarçar. Perto o suficiente para transformar sua fé em algo mais profundo do que emoção. Há uma frase que quase ninguém gosta de ouvir: Deus não se atrasa. Mas quem está esperando sente como se ele estivesse demorando. E essa é a parte mais difícil. Porque a fé não é testada quando tudo acontece rápido. A fé é testada quando o céu parece fechado e, mesmo assim, você continua. Continua orando. Continua respirando. Continua fazendo certo. Continua acreditando mesmo com medo. Na história de Lázaro, Jesus chegou quando todos achavam que era tarde. Aos olhos humanos, havia atraso. Aos olhos de Deus, havia propósito. Porque quando Jesus chegou, Ele não apenas curou uma doença, Ele revelou algo maior. E talvez seja isso que você precisa entender.
Você está pedindo para Deus resolver uma situação, mas Deus talvez queira revelar algo sobre quem Ele é. Você está pedindo alívio, mas Ele está formando profundidade. Você está pedindo pressa, mas Ele está construindo permanência. Você está pedindo uma resposta, mas Ele está preparando uma transformação. O que Deus faz quando você não vê nada acontecer? Ele alinha pessoas, fecha portas perigosas, fortalece sua mente, revela intenções, cura áreas escondidas, prepara livramentos, ensina dependência, quebra ilusões e, principalmente, ele trabalha no tipo de milagre que você só vai entender depois. Talvez hoje você ainda não veja nada. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Talvez o telefone não tenha tocado. Talvez a porta continue fechada. Talvez a dor ainda esteja aí. Mas antes de concluir que Deus não está fazendo nada, respire, porque sementes não fazem barulho quando estão crescendo. Raízes não aparecem enquanto estão se aprofundando. E milagres muitas vezes começam em silêncio. O céu pode estar em silêncio, mas isso não significa que Deus está parado. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus está trabalhando no invisível. Inscreva-se no canal Além da Luz, porque às vezes a luz que você procura começa exatamente no lugar onde tudo parecia escuro.